pessoal, a partir de agora você confere aqui na TV Viçosa o programa Sociedade com Sônia Santana. Obrigada sempre pela audiência e apoio ao nosso trabalho. Lembrando que o silêncio é a oração dos sábios, não é verdade? E o nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Euclides de Lima Borges, do Departamento de Engenharia Florestal da UFV. E o professor Eduardo, ele é professor das disciplinas na graduação de Tecnologia da Produção de Sementes e de Sementes Florestais. E na pós-graduação, ele é professor das disciplinas Germinação de Sementes e Formação e Dormência de Sementes, sendo que essa última é em parceria com a doutora Genaína Souza. Tudo bom, professor? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV Viçosa. Obrigado pelo convite, fico feliz de estar participando, de modo que é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada. Professor, nós vamos conversar, lógico e evidente, sobre sementes, né? Sim. Que é a sua especialidade, né? Exato. E por que, assim, estudar sementes florestais? Olha, Soninha, a propagação de espécies florestais nativas, de árvores nativas, ele é feito via sexuada. E isso, então, leva a diversidade genética, variabilidade melhor, genética. Isso então já justificaria o estudo, porque daí nós vamos ter árvores vigorosas, árvores que podem suportar variações ambientais ou algum estresse que apareça, de modo que já seria bastante essa argumentação. Mas o problema também que existe é que as nossas espécies, elas são pouco estudadas. De 1960 para cá aumentou muito o número de trabalho publicado. Mas o que a gente observa também é que é muita tecnologia de sementes, é pouca fisiologia, pouca bioquímica, né? Então isso não explica muito do comportamento que as sementes apresentam, né? Você vê, por exemplo, a parte de armazenamento. Não se sabe como armazenar, eu acredito que 80% das nossas espécies, né? Existem trabalhos que usam diferentes ambientes, recipientes, mas não há uma explicação por que as sementes não resistiram a um determinado tratamento, né? Seria mais um resultado pontual. Para aquela circunstância, aquele ambiente foi adequado para aquela espécie. Então, não tem uma base científica para armazenamento, né? Isso aí, para mim, é extremamente importante. E leva a um outro aspecto, que a nossa produção de sementes florestais, ela é diferente de uma espécie agronômica, que você planta, cuida, colhe e tem todo ano. A semente florestal, isso não existe. Você pode ter um ano uma produção extremamente grande e no outro ano não ter nada. Eu já passei 3 anos com uma espécie, o angico vermelho, que produz anualmente e fiquei 3 anos sem ter semente da espécie. Agora, por que isso aconteceu? Algum fator ambiental que determinou que não fosse adequado para aquela produção, daquela espécie. E você acredita, então, que esteja acontecendo a mudança climática? Acredito. É uma opinião muito pessoal, porque é muito variado entre pesquisadores ou mesmo pessoas, né? Você vê o mundo de cientistas trabalhando no painel de mudanças climáticas, ou no painel brasileiro também, eles indicam que está havendo uma mudança. Pode ser uma mudança temporária, mas pode ser uma mudança também que seja por muito mais tempo do que se imagina, né? Então eu vejo que, eu acredito que esteja havendo uma mudança. Eu tenho percebido, por exemplo, essa vida nossa é muito curta, né? Infelizmente. Mas eu me lembro de menino, estudava no F. Rolf, que era debaixo do prédio, eu chamo prédio principal, debaixo do Arthur Bernardes, né? E eu gostava muito de subir no primeiro andar para ver a tabela de temperatura que vinha da meteorologia. E -1 grau era extremamente comum naquela época. Bom, hoje, 6 graus, a pessoa já acha que, nossa, está fazendo muito frio, né? E isso
tudo bem, já houve uma ligeira alteração, como já vem sendo observado desde a Revolução Industrial, que a temperatura vem subindo. Bom, um outro aspecto é a temperatura subindo, não mais para baixo, mas ao outro extremo, não é? De 30 graus, 35. Eu nunca imaginei ver Viçosa com temperatura de 35 graus. É o que a gente está vendo, e está dentro do limite de resposta de sementes negativa, né? Você vê Europa, 45 graus, 43, 44 graus no verão desse ano. Quer dizer, isso é uma situação absurda, a ponto de ninguém trabalhar na parte da tarde. Essa temperatura que está havendo lá, com certeza compromete a qualidade das nossas sementes. Ou seja, se não houver um estudo para identificar quais são os problemas, como a semente responde a essa situação, nós vamos ficar eternamente numa tentativa e erro. Olha, põe na temperatura de 25 graus e vê como é que é a germinação. Só para 35. Isso não explica nada. Isso mostra um comportamento de sementes. Agora, também variável, porque você pode ter na mata atlântica, que eu chamo de fragmento atlântico, porque mata já quase que está se acabando, mas é uma temperatura que flutua de 25 a 30 graus. Cerrado, muito próximo à Amazônia, já vai para 35 graus. Mais próximo do Equador, temperatura mais alta, que seja homogênea, mas é mais alta. Então, para cada circunstância dessa, há necessidade de estudo. Não adianta eu, aqui em Viçosa, trabalhar com determinadas espécies na determinada temperatura, eu não posso extrapolar. É dificílimo, não é? Porque, por exemplo, eu viajei para Paraíba, selecionando a árvore matriz. Isso foi no início da minha carreira, para um projeto da CNPq. Os angicos vermelhos de lá eram baixinhos. Eu levei um susto, porque a gente está acostumado com árvores enormes de angico aqui, né? Então, os comportamentos variam de acordo com o local onde ocorre. É um outro grande problema, né? E esse estudo com semente também não pode desvincular da parte de árvores, porque se você tem árvore pouco vigorosa, ela vai produzir sementes ruins, né? Então, isso aí tem que haver essa ligação árvores-sementes, e não está havendo, tá? Árvores, então, é pior, porque se você for olhar pesquisa abordando produção de sementes, muito pouco. Eu diria que deve ter 3 trabalhos ou 4 para milhares de espécies que nós temos no Brasil. Então, eu acho muito pouco isso aí. De modo que essa variação ambiental pode causar grandes problemas, eu acho, na área florestal. Professor Eduardo, quais os biomas brasileiros que estão sendo mais afetados? Olha, todos. Tá? O painel brasileiro informa que todos os biomas serão afetados, mais ou menos, mas serão. E, mais especificamente, a Mata Atlântica, que é uma preocupação muito grande. Ela está hoje extremamente fragmentada, reduzida, e isso, então, a dificuldade para resistir, ou pelo menos recuperar o que essas mudanças ambientais pode causar. Eu tenho viajado bastante ao longo do meu tempo de universidade, e a gente percebe que as nossas florestas, Mata Atlântica, eu não tenho trabalhado em outro bioma, é Mata Atlântica, essas florestas, esses fragmentos, eles são muito pobres. O que tinha de melhor foi cortado, houve uma seleção negativa. Os melhores foram retirados, ficaram as piores árvores. Então, isso aí já compromete a variabilidade e compromete a diversidade, não é? Você vê falando, houve uma redução no desmatamento da Mata Atlântica. Olha a paisagem, como é que mudou. Mas isso é não vou dizer que eles estão enganando, mas é uma falha na identificação do que está realmente ocorrendo. Porque você vê uma fotografia e entra na mata, é uma tristeza, porque não tem
indivíduos de ótima qualidade. Eu já selecionei povoamentos, árvores, você volta lá depois de 2, 3 anos, não tem mais nada. Simplesmente, opa, o professor veio aqui e disse que essa aqui é boa, isso aqui serve de comércio, elimina. Então você vê as duas fatores que vão comprometendo as nossas florestas e automaticamente as nossas sementes. Árvore boa produz semente boa, árvore ruim vai dar semente ruim, né? Então, acho que essa mudança climática, eu acredito que esteja ocorrendo. E, professor Eduardo, o que seus estudos com sementes de braúna têm indicado com referência à temperatura? Olha, o que a gente observa mais é que ela tem um intervalo de temperatura que ela consegue germinar muito bem. 25, se começar 25 a 35 graus, elas germinam muito bem. Quando você joga com a temperatura muito baixa, 5, 10 graus, já há morte de uma porcentagem muito alta de semente. Se você jogar para 40 graus, há uma queda substancial de germinação. E 45 é morte garantida. Você vê, as temperaturas ambientais já estão chegando no limite de resistência. É para jacarandá, é para braúna. São as espécies que nós temos estudado mais. Tá? Bom, o que é que causa, o que representa numa semente essa redução de qualidade? É muito amplo isso aí. A gente percebe, olha, houve uma redução na porcentagem de germinação. Membrana celular alterada. Um orientado meu está finalizando a tese na parte de proteoma, que mostra que a 40 graus, as proteínas que são sintetizadas ali, ou que são expressas, são muito diferentes daquelas proteínas de 25 e 30 graus. E isso, naturalmente, já está interferindo, porque são proteínas que não estão trabalhando para melhorar a qualidade da semente, né? Então, você tem, por exemplo, espécies reativas de oxigênio, que a gente produz. Nós estamos produzindo aqui, todo mundo produz, porque é um efeito de respiração. Só que nas sementes, o sistema antioxidante, ele, numa temperatura mais alta, né, ele para de funcionar. Então, o que é muitas vezes positivo, como a água oxigenada que o nosso organismo está produzindo, que as árvores estão produzindo, que as sementes estão produzindo, deixam de ser sinalizadoras para uma função adequada, até de sobrevivência, passam a matar a semente, porque alteram a membrana celular. E se essa membrana perde a semisseletividade dela, não há uma célula que possa resistir num caso desse. Professor, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instante. Amigo telespectador, segura aí. Sabe o que é Unifácil? É o programa de mensalidade reduzida com ampliação no prazo de pagamento. E é um programa próprio da Univiçosa. Isso mesmo, meus meninos. Com a Unifácil, o estudante pode pagar até 50% das mensalidades durante o curso. E os outros 50%? Os outros 50% o aluno paga depois que se formar. Minhas meninas, já que vocês estão espertinhas, como é que faz para solicitar o serviço? Primeiro, o estudante deve estar regularmente matriculado. Depois, é preciso solicitar o serviço na tesouraria acadêmica e preencher um formulário. E é bom lembrar que não há acréscimo de juros no pagamento do serviço. Isso aí, meus meninos. E você, está esperando o quê? Vem estudar com a gente. Temos um mundo de possibilidades. Esperando por você. Vem!
Saúde e alegria começam com um sorriso. Faça logo o que é preciso. Olá, eu sou Cristiano Lima, cirurgião dentista da Interodonto, uma clínica odontológica onde todo o seu tratamento é feito de forma multidisciplinar, com uma equipe preparada e especializada, onde você, em um ambiente único, faz todo o seu tratamento odontológico com segurança e qualidade. Venha conhecer a nossa casa. Na Interodonto, você se sente em casa. Interodonto, fazendo você sorrir com saúde. A Associação Beneficente de Auxílio a Funcionários e Estudantes da UFV, ASBEM, trabalha em prol da assistência estudantil em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Temos descontos em tratamentos de saúde, exames e consultas, além de auxílio financeiro aos associados. Conheça também nossa farmácia ASBEM, referência em preço e atendimento, com descontos de 15% até 90%. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã às 7 da noite, na Praça de Vivência, na UFV, ao lado do antigo Itaú. Venha fazer parte da ASBEM. Viação União, há 42 anos crescendo junto com Viçosa. Viaje conosco, use nossos serviços. Viação União, a menor tarifa do Brasil. Viação União, oferecendo o melhor em transporte coletivo, com ônibus modernos e confortáveis. Deixa eu entender, você já tem uma graduação e quer fazer outro curso, mas só se tiver desconto na mensalidade? A gente resolve o seu problema. Aqui você pode ter descontos de até 40% em todas as mensalidades. Acesse nosso site e matricule-se já. Olá pessoal, já estamos de volta ilustrando o nosso programa de hoje. O professor Eduardo Euclides de Lima Borges, do Departamento de Engenharia Florestal da UFV, né? E dando continuidade à nossa entrevista com ele, nós vamos perguntar ao professor como que as interferências antrópicas afetam as alterações climáticas que os estudos dos painéis internacional e brasileiro indicam, professor. Muito bem. Soninha, eu não sou especialista na parte de mudanças climáticas. O que eu tenho observado é o que me leva a responder dessa forma. Essas mudanças climáticas, elas vêm ocorrendo desde a Revolução Industrial, ou seja, o homem ele está interferindo diretamente na emissão de CO2, né? O que leva a esse aumento da temperatura. Isso vai de meio grau a 4 graus, dependendo muito dessa interferência, né? E eu vejo, no nosso caso, especificamente, o Brasil é industrializado, mas não se compara com a China nem com os Estados Unidos, né? Mas, de qualquer forma, a nossa interferência seria, no caso, por exemplo, de desmatamento, que, por exemplo, na Amazônia, o desmatamento, ele sendo reduzido ou não, ele está ocorrendo, ele é contínuo. E isso, pelo que eu tenho visto na televisão, nos jornais, altera o regime de chuva nessa região nossa do Sudeste, mesmo o próprio tamanho das gotas de chuva, não é? Essa redução de nossas matas, isso aí também tem interferência direta na temperatura. Você vê, dentro de uma mata, a temperatura é mais constante, ela não tem grandes flutuações. Mas uma vez que se corta ou que esteja do lado de fora, você percebe uma flutuação maior. Então, tudo isso me leva a crer que a nossa situação se não houver uma redução extremamente drástica ou parada, que eu duvido muito que vai acontecer, nós temos essa interferência negativa
nas mudanças ambientais, né? É o que o painel brasileiro indica. O bioma Mata Atlântica, ele só sofrerá mais porque está fragmentado e pequeno. Tá? Então, eu vejo essa situação. E essa conscientização você passa nas salas de aula, lógico? Sim, isso aí é uma situação que o departamento tem muita preocupação, né? Não é só o departamento, hoje você vê uma mudança geral na sociedade. Eu me lembro, quando eu era estudante, algum tempo atrás, as empresas de reflorestamento, elas usavam 2 tratores, eu não sei se D7 ou D8, eu não me recordo, com corrente de navio com peso gigante atrás. Eles eram ligados entre eles e eles passavam na mata, um distante do outro, ia levando o que tinha pela frente. Não tinha uma preocupação de separar. Jogavam a mata no chão, enleiravam e metiam fogo. Ou seja, uma destruição absurda que estava acontecendo. Eles próprios perceberam que aquilo não estava adequado, então pararam. Houve agora, ou pelo menos agora, você vê matas entremeadas no reflorestamento deles. Quer dizer, já mais houve... critério, né? Exatamente, usado, né? Isso aí já foi um avanço. Já melhorou bem, né? Melhorou muito, não é? Porque já não se destrói com a intensidade que era feito antes. Mas eu também vejo uma situação muito interessante, que quando era mais novo, eu viajava para a Bahia, meu pai trabalhou no CEPLAC, eu acho, uns 2 anos, e periodicamente a minha mãe ia lá levar um dos filhos. E eu observava que o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia era uma floresta extraordinária, árvores gigantescas, muito bonito. Como eu sempre gostei, então eu observei isso com mais detalhe. Muitos anos depois, eu diria, uns 3 anos atrás, eu fui para um trabalho de seleção de árvores e estranhei o local, porque você não vê mais nada, você vê pasto. Aquelas matas foram completamente destruídas, né? Eu até rio muito porque os baianos falam que os capixabas destruíram as matas dele. Eu também não tomei conhecimento dessa parte. Saber quem é o culpado não resolve o problema também. As matas foram destruídas, né? Então isso aí é que deve ser a preocupação principal da gente, né? É conscientizar. Então eu falo isso para os alunos. Eu tenho certeza que os outros colegas meus também têm esse direcionamento, orientação dos nossos alunos, né? Que trabalhem numa empresa de reflorestamento, que sejam consultores independentes. Eles têm que ter uma noção de preservação do que nós temos aí. E do jeito que está indo, daqui a pouco nós não temos nada. Né? E a sua mensagem, qual seria o seu recado? O meu recado é maior cuidado com essas nossas matas, aumento de pesquisa a respeito de sementes, de árvores, muito pouco. Com eucalipto tem muito, mas o que nós realmente precisamos é a parte da nossa natureza. Manter, ou pelo menos conhecer melhor as nossas árvores, conhecer melhor o comportamento das nossas sementes, porque senão nós vamos chegar num ponto de mudanças climáticas que estão ocorrendo, temporárias ou não, mas essas árvores vão se acabando. Eu tenho exemplo tipo aqui de Braúna. A gente colhia Cataguases, tinha uma população de Braúna. Acabou. Eram umas 12, 15 árvores, morreram, né? E de repente tenho aí, esse ano, uma floração extremamente intensa de Braúna. E o mateiro achou estranho, eu achei estranho, e as pessoas que vivem no meio acham estranho. Então, tem que ter essa preocupação de conservar. Não é conservar assim para ficar admirando. Tem que conservar o que pode, as matas, nascentes, onde há necessidade de encostas, né? Sem impedir desenvolvimento, sem impedir exploração econômica, que eu acho que isso aí é importante. Manter uma natureza sem possibilitar de parte econômica, eu acho que país nenhum vai querer isso, ninguém vai querer, né? Só mesmo extremistas que vão achar que mata tem que ser intocável. Não vejo isso. Então essa que é a minha preocupação. O caminho não é esse também, né? Porque... Muita pesquisa e conservação dentro do limite. Professor, foi um prazer imenso entrevistá-lo.
Agradeço-lhe muito pela atenção ao nosso convite, pelo respeito ao nosso trabalho. Eu agradeço o convite, eu fico muito feliz de vir aqui conversar com você, falar sobre semente, né? A parte Muito que eu gosto bom, muito. aprendi, adorei. Que bom, obrigado. E são coisas que a gente assim, não pensa no dia a dia, né? Exato, semente, você vai dar importância à semente, né? Que é uma coisa muito pequena, né? Todo mundo pensa nas árvores, mas a sementinha que parece um pó, né? Igual um eucalipto, assim, que você quase não vê a semente tão miúda, às vezes, algumas espécies, né? Não todas, naturalmente. Mas eu fico à disposição. Se quiser, nós podemos, tem outra oportunidade, fica à vontade para cuidar. Realmente foi um grande prazer. Obrigado. Era muito amiga de seu pai, você sabe disso. Eu sei. E foi muita honra para mim. Sempre te admirou muito, né? Então, tudo de bom. Pessoal, por hoje é só. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, que nós vamos também.